tem o melhor começo no Flamengo? Quem é o melhor técnico hoje? É o Tite ou é o Jorge Jesus? Renato, seus argumentos, por favor. A gente tem uma ilustração para esse tema, porque o meu anjo da guarda, Thiago Braga, que é muito flamenguista, disse que é o Tite. E você? O teu anjo da guarda está deslumbrado, né? Porque, olha só, veja bem, esse corte aí é engraçado até, porque, veja bem, nos primeiros 22 jogos, o que são 22 jogos? Não é nada. Olha quantas derrotas o Tite já teve. 4. Olha quantos o Jorge Jesus teve. 2. Nos outros jogos todos que o Jorge Jesus fez até ir embora, um ano depois, ele teve só mais 2. Então, esse é um corte infeliz, porque esse é um corte que coloca o Jorge Jesus no seu início patinando. É o corte que mostra a derrota de 3-0 contra o Bahia, lá em Salvador, com a estreia desastrosa do Felipe Luiz. Imagina, o Felipe Luiz teve uma estreia desastrosa, o Gilberto deitou e rolou em cima dele. É o corte que coloca a derrota para o Emelec, na primeira partida, na partida de ida da Libertadores de 2019, que o Flamengo a conquistaria. Então, eu acho que, é claro, o Tite pode perfeitamente se equiparar ao Jorge Jesus, mas ele vai ter que, para isso, ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, pelo menos. Antes de ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, meu caro professor ensaboado Adenor, não faça esse tipo de comparação, porque decididamente não é boa para você. Realmente não é boa. Imagina, o Tite, para ficar igual ao Jorge Jesus, ele não pode mais perder nenhum jogo até completar um ano e tem que conquistar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Como é que é o nome do nosso amigo rubro-negro, Thiago, que também nos ajuda aqui? Thiago Braga. Thiago Braga, meu filho, não entra nessa. O mister do lado de cá, isso é o maior técnico da história do Flamengo, da história do Flamengo. Deus queira que o Tite se aproxime dele. Agora, comparar 22 jogos e achar que o Tite está indo melhor, ou pelo menos igual já é um sacrilégio. Juca, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Queria que você desse um pitaco neste duelo entre Tite e Jorge Jesus. Eu devo dizer que também concordo que o Thiago Braga estava muito empolgado pelo encantador de serpentes, como diria o Lugano. E já encaminho com você um outro assunto, que é o assunto do Di em relação a Gabigol. Porque o Gabigol com o Jorge Jesus era um. E com o Tite parece que só vai ter lugar no banco de reservas. E segundo o nosso companheiro Diogo Dantas, do Globo, o Flamengo tenta agora negociá-lo para não ter que abrir mão dele no final do ano sem ganhar nada. Então, Marília, bom dia, boa tarde, boa noite. Alícia, Renato, meu velho companheiro. Velho no sentido de ser um companheiro de muitos anos, não evidentemente de idade, porque é um menino. Olha, eu não vou recorrer aos números que foram mostrados, nem sequer a argumentação corretíssima do Renato. Eu vou ficar só do lado da estética. Aliás, como nós estamos atravessando uma crítica estética gravíssima, como se viu na Avenida Paulista no domingo, eu vou ficar só na estética. O Tite poderá ser comparado ao Jorge Jesus no dia em que proporcionar a todos nós, amantes do futebol, a qualidade de futebol que aquele time do Flamengo de 2019 proporcionou. Então, para mim é isso. Assim será, se o Tite conseguir fazer do Flamengo aquele time que todos nós, independentemente de sermos ou não rubro-negros, parávamos para ver. Para mim é isso. Em relação ao Gabigol e o Flamengo, Marília, aí sim eu acho que o Jorge Jesus tem grande culpa no cartório. Porque o Jorge Jesus montou um time tal que fez com que o Gabigol brilhasse como jamais havia brilhado. Jamais. Nem mesmo no Santos, quando apareceu bem, muito menos na Europa. E foi o que foi sob o Gabigol, sob o Jorge Jesus. Aí faz os 2 gols daquela virada épica contra o River Plate na final da Libertadores, num jogo em que ele estava mal, diga-se de passagem, mas não importa. O que fica registrado na história, justamente registrado na história, é que ele fez os 2 gols da vitória. E em seguida, não muito tempo depois,
assumiu uma outra persona, a do popstar, a do DJ, a do cantor, e deixou de jogar futebol. Faz muito bem o Flamengo em tentar vendê-lo. Eu quero ver quem vai comprar. Parece que há quem queira que diga que ele é a cara do Corinthians. A cara desse Corinthians talvez ele seja. A cara do Corinthians que eu aprendi a gostar, certamente ele não tem. Ele não tem a cara do Birubiru, ele não tem a cara do Sócrates, ele não tem a cara do Rivelino, ele não tem a cara do Casagrande, ele não tem a cara do Vladimir, de uma porção de grandes jogadores do Corinthians. Então, eu diria a você que o Flamengo seja feliz. Se conseguir se livrar do Gabigol, será uma façanha. Eu já vou voltar para você, Renato. Pode, só dá uma boa tarde para a Alicia e eu já passo para você. Você vai saber se no time da Alicia tem lugar para o Gabigol. Imagina naquele ataque, hein, Alicia? Fácil. Olha, já teve, ia ter aeroporco se tivesse Gabigol um tempo atrás, mas eu acho que hoje em dia, pelo nível do investimento e pelo risco que ele traz para o fator vestiário, eu não consigo imaginar ele no Palmeiras, né? Vale a gente lembrar que o Palmeiras teve a oportunidade de ter o Hulk, que é um cara de perfil completamente diferente, ainda que uma estrela, né? Não dá nem para comparar, e acabou não trazendo. Então, eu vou dizer boa noite para os meus amigos aqui, contar para vocês que o que o UOL não mostra é o bullying que estava acontecendo entre Renato Maurício Prado e Juca Kfouri. Marília Ruiz e eu apenas observando as trocas de amor e de carinho entre os dois, mas eu quero só pontuar uma questão sobre o recorte de Tite e Jorge Jesus, porque sou resultadista, gosto do futebol bonito, mas sou resultadista também. O que o Renato apontou, além desse recorte, é que o recorte do Tite inclui um monte de jogo de campeonato carioca, com todo o respeito ao campeonato carioca. A gente está falando de um recorte do Jorge Jesus que inclui campeonato brasileiro e Libertadores. Então, assim, o nível do que a gente está comparando hoje não dá para analisar. Então, além da questão dos títulos, que vai ficar para depois, eu não vejo esse início maravilhoso. Acho que o Gabigol é um jogador que já vinha se perdendo, não só depois da chegada do Tite. Acho que o Tite, em contrapartida, acendeu um jogador como o Cebolinha, o Pulgar. Tem outros jogadores no elenco que estavam, né, um pouco encostados ou eram reservas e hoje estão muito bem, mas não vejo ainda assim esse início encantador e tudo, até porque a reta final do Brasileiro não trouxe grandes emoções e agora a gente está falando de campeonato estadual, que não pode ser régua para isso. Mas concordo que vai ser difícil o Flamengo se livrar do Gabigol com algum dinheiro, né? Tudo indica que deva ficar para o meio do ano, e é uma pena, porque é um jogador, se o Jorge Jesus é para o Renato o principal treinador da história do Flamengo, o Gabigol é um dos principais jogadores, né? Se a gente tirar esse último ano melancólico, ele é um cara que tem uma importância absurda, inclusive pelos gols mencionados aqui, nessa final da Libertadores. Então, é uma pena que isso esteja se perdendo nessa descendente aí melancólica. Renato, vamos lá. Minha réplica. Vamos lá, vamos de Gabigol. Por favor. Meu querido Juca Kfouri é um senhor de idade avançada. Eu também sou, mas ele é um pouco mais do que eu. Então, me parece que a memória dele está mais fraca do que a minha. Ele disse que o Gabigol, depois dos 2 gols de 2019, da Libertadores, se perdeu. Esse perdido, segundo o Juca, fez o gol da Libertadores de 2 anos atrás, 2023. O Gabigol se perdeu, gente, vamos falar sério. O Gabigol começou a neymarzar, no pior termo de Neymar, no ano passado. Ano passado foi o ano de desbunde do Gabriel. Um ano antes, ele tinha decidido mais uma Libertadores e tinha decidido mais uma Copa do Brasil. Aquele pênalti que ele bate e que empata a coisa, ele incendiou o Maracanã, ele incendiou até o Rodinei, que acabou fazendo o gol do título. Então, o Gabigol se perde, e aí eu concordo com todas as críticas, todas.
no ano passado. Ano passado, ele realmente achou que ele era o Neymar do Brasil. E começou a fazer todas as bobagens que o Neymar faz fora de campo e as atitudes antiprofissionais que o Neymar tem fora de campo, e se perdeu completamente num ano que não foi só ele que se perdeu, mas ele, como principal símbolo daquele Flamengo, foi o que mais ficou evidente, até porque os outros se perderam jogando mal. Ele não, ele realmente resolveu ser Ligo Gabi, resolveu se meter onde não devia, enfim, um bando de bobagem. Eu só acho o seguinte... Eu aceito o seu argumento. Concorda comigo? Concorda comigo? Eu usei um termo impreciso, eu falei não muito tempo depois, e de fato foram 2 anos. Né? Mas é que no limite, Renato, me irrita tanto ver essa molecada desperdiçar talento como essa molecada desperdiça. Né? Quer dizer, trocar o ofício principal pelos prazeres que eu entendo que um cara com menos de 30 anos queira desfrutar, mas não precisa desaparecer na profissão como eles desaparecem. Né? Essa é a minha irritação com esse tipo de jogo. Eu só acho o seguinte, Juca, ele ainda tem chance de se recuperar. Sem dúvida. Eu tenho quase certeza que se ele não se recuperar no Flamengo e for para outro clube, nesse outro clube ele vai se recuperar. Porque ele tem bola ainda. Ele é jovem. Acho que sim. Acho que sim. Ele vai sair com uma grana. Depende de quem tiver em volta, né, Renato? Porque a bola precisa chegar, né? Não, sim, mas eu duvido que ele vá para um time baranga, né? Eu acho que ele vai acabar no Corinthians, se o Corinthians contratar mais gente, não vai receber em dia, né? Ele tem que levar isso em consideração, entrar na fila do INSS lá do Corinthians. Sim, mas, de qualquer maneira, ele tem bola. Ele, no Palmeiras, ele ia voar. Ele ia voar no Palmeiras. Ou alguém tem dúvida que ele é melhor que o Flaco Lopes? Ou que o próprio Rony? Ele ia voar no Palmeiras. O problema do Gabriel é que os dirigentes do Flamengo, para variar, estão metendo os pés pelas mãos. Porque você tem alguma dúvida que essa matéria do Diogo Dantas, uma boa matéria, diga-se de passagem, foi vazada por gente da diretoria? O Diogo não vive mais o dia a dia do Ninho do Urubu, nenhum repórter mais vive. O cara entra lá para entrevista coletiva e vai embora, não vê nem 10 minutos de treino. Isso aí é o pessoal do Flamengo querendo pressioná-lo e querendo dizer ao mercado, se alguém vier aqui e fizer uma boa proposta, quem sabe? Porque senão, no final do ano, ele vai embora de graça. Ele vai embora de graça. Imagina o Gabigol indo embora de graça e jogando um bolão no ano seguinte num grande time. Esse é o medo, isso é o que os dirigentes do Flamengo querem evitar, querem vender antes, mas morrem de medo porque esse ano tem 2 eleições que interessam diretamente aos 2 cabeças do futebol do Flamengo. Tem a eleição do próprio Flamengo, em que o Landim não pode ser candidato, mas vai querer fazer o sucessor. E tem a eleição para vereador do Marcos Braz. Imagina se o Gabriel sai. O Marcos Braz vai se eleger o quê? Nem síndico de prédio. Ele já está por baixo, desde a mordida na virilha. Ele já está numa situação bastante complicada. Imagina se o Gabriel sai sozinho. Então, eu acho que a coisa ali está toda muito mal resolvida. E junta-se a isso tudo o fato de que o estilo do jogo do Tite, agora, né? Porque não era assim, não. Mas agora, o estilo do jogo do Tite privilegia mais 2 pontas e o Pedro na frente. Então, o que o Gabriel vai precisar fazer? O Gabriel vai precisar entrar num jogo e meter 2, 3 gols. E ele não está conseguindo fazer isso. Até porque ele não está tendo tempo suficiente para isso. Mas eu acho que está sendo tudo muito mal resolvido. E, embora eu concorde que é um perigo dele assumir essa personalidade Neymar para o resto da carreira, e aí ele está acabado. Se ele resolver virar Neymar, ele está acabado. Como o Neymar está acabado. Aliás, estávamos falando aqui de Jorge Jesus. Eu sei que vocês não têm muita paciência de ver o Sauditão. Mas eu, como jesuíta que sou... Por obrigação, assisto. Pois é, e eu, como jesuíta que sou, faço questão de ver o Mister. Gente, o time do Mister está jogando uma barbaridade. Sem o Neymar. Se o Neymar entrar, vai estragar. Pô, tem o Jorge Jesus tem que arrumar um jeito de dizer, olha, segura o Neymar aí um pouco mais, vai. Ele tem que fazer mais trabalho de campo, tá? Porque o time do Mister está jogando uma barbaridade. Então, eu acho que o Gabriel tem condição de voltar a jogar bem, sim. Mas ele precisa entender que o ídolo dele não pode ser o Neymar, como é. Na verdade, se o Flamengo tem intenção de negociá-lo pela multa, 1/3 da multa, metade da multa, ele tem mesmo que dar uma ligação lá para o Al Hilal, para o Al Nassr. Só a Arábia Saudita, nesse momento, gastaria esse dinheiro com um jogador que é jovem, porém não está naquela faixa de idade
em que os times da Europa hoje vêm buscar os jogadores aqui. Ele não é o Endrick, né? Que daqui a pouco vai para o Real Madrid. E o Jesus adora ele, hein? O Jesus adora o Gabriel. Mas eu acho que tem uma coisa aí que está no nosso radar muito próximo que acho que pode mexer com a possibilidade da renovação do contrato do Gabigol. Sexta-feira, o Dorival vai anunciar a sua primeira lista de convocados, a primeira e única antes da convocação para a Copa América, e há toda a sinalização de que ele vai convocar o Pedro. Mesmo com a movimentação ainda tímida dos times de paralisar o campeonato depois de lançar o calendário durante a Copa América, o Flamengo vai se ver muito provavelmente sem o Pedro por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí não vai querer que o Gabigol, em junho, ou 30 de junho, assine um pré-contrato com qualquer time que seja. É uma situação muito difícil, a relação dele com o Tite, a bronca que outro dia o Tite deu nele, o que ele falou para o Tite lá atrás, o fato dele ter viabilizado a convocação do Pedro para a Copa de 2022, porque, como lembrou o Renato, ele fez um 2022 exuberante, voltou antes, estava mais bem condicionado, foi a chave do Dorival para conquistar os títulos que conquistou em 2022. Mas se o Flamengo, que já tem outros jogadores convocáveis, se vir na situação em que o Pedro vai desfalcar esse começo da era Dorival, acho que essa renovação vai sair. Um dos embates mais aguardados recentemente foi entre Popó e Kleber Bombom, onde o experiente pugilista precisou de apenas 36 segundos para nocautear seu oponente. Antes do golpe decisivo, Popó derrubou Bombom pelo menos 2 vezes, em um confronto inflamado por provocações mútuas, especialmente por parte de Bombom, que chegou a insultar Popó, referindo-se a ele como analfabeto e prometendo fazer história no ringue, porém, acabou sofrendo uma derrota histórica. Após o confronto, Popó expressou gratidão a Bombom pela exposição midiática proporcionada, mas deixou claro que não desejava sua amizade devido ao desrespeito demonstrado durante a preparação e o combate. Com uma carreira impressionante, Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de ter conquistado 4 títulos mundiais. No entanto, o que mais chamou a atenção recentemente foi o desafio direto de Popó a Gabigol, jogador do Flamengo. Em um vídeo que rapidamente ganhou popularidade, Popó desafiou Gabigol para uma luta.